Pronto, agora sim eu estou gravando. Lembrando que não brinquemos nesse horário, porque isso vai pro ar. Não tiremos onda, não falemos palavrão e no chat também não, porque no chat ainda destaca. Às vezes a voz de vocês não sai no vídeo, mas no chat o que for escrito lá aparece bem aqui no cantinho da tela e acaba se vendo. O assunto de hoje é a lei do consumidor e o corretor de imóveis, certo? Como é que a gente trabalha com a lei do consumidor. Na verdade, a gente não vai entrar profundamente na lei. Tem muita coisa que é muito óbvia, tem muita coisa que é muito é, assim fácil de compreensão, mas o que eu vou tratar hoje, eu estava falando para a Carla antes do início do vídeo aqui, é que o que eu vou tratar são de algumas situações que, apesar de ser bem óbvias, às vezes no momento da venda a gente acaba esquecendo, né? Como eu falei antes de gravar também, e foi na hora que eu lembrei que tinha que gravar. Eu não vou disponibilizar o PDF da lei, mas caso vocês quiserem ter acesso, é só dar uma googada aí. Lei 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, como ela é popularmente conhecida, que aí vocês vão ter acesso à lei toda. Todas as leis, como vocês sabem, elas estão disponibilizadas no site do governo. Não sei qual é o site específico, mas eu sei que é do governo. E vamos lá. O que vocês entendem por lei do consumidor? Código de Defesa do Consumidor. Pronto, é uma lei que defende os consumidores. O que mais? Bora, gente. Só Isaac falou até agora. Pronto. Perfeito. As duas definições que vocês deram, obrigado, viu, Júlia? Eles falam especificamente, vocês falaram especificamente do que trata a lei do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Ele é uma lei que trata das relações de consumo, como eu escrevi aqui para vocês, em três esferas, certo? Na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal. O que é isso? Na esfera civil, ela define. Oi, não tá, não tá pegando. Aí, pegou agora? Pronto. Na esfera civil, ela trata especificamente das relações, das responsabilidades, na verdade, e dos mecanismos de reparação de danos causados. Por exemplo, quem é responsável pelo que nessa relação de consumo. Relação de consumo, quando a gente fala, é a relação entre vendedor e comprador. Quando eu falo vendedor, não é necessariamente a pessoa do vendedor daquela loja específica, mas eu estou falando da pessoa da empresa que fornece aquele serviço ou aquele produto, ok? Então, por exemplo, dentro da esfera civil, é, essa parte do Código de Defesa do Consumidor na esfera civil, ele trata especificamente de quem é responsável pelo quê nessa relação de consumo e quando um dano é causado, como esse dano vai ser reparado, ok? Foi entendido essa parte civil? Vamos só mais uma vez. O Código de Defesa do Consumidor, que é essa lei aqui, ó, 8078 barra 9, peraí, pro outro lado, barra 90, ela trata das relações de consumo como um todo, certo? Em todas as esferas, que são as esferas civil, administrativa e penal. Na esfera civil, essa parte da esfera civil, ela trata das responsabilidades, quem é responsável pelo que nessa relação de consumo, certo? E quais são os mecanismos para reparação de danos. Ou seja, se alguém saiu
com algum dano dessa relação de consumo, quem é responsável por aquilo e como é que vai ser feita essa reparação de danos. Espera aí, que Luan está perguntando alguma coisa. Eu vou sair aqui e entrar pelo PC. Beleza, Luan. Se você não conseguir entrar pelo PC, você me avisa que eu vejo aqui como é que a gente faz. Tá bom? Valeu. Continuando. Mecanismo de reparação de danos. Como é que vai funcionar essa reparação de danos? Ok? Nesse caso específico, alguma pessoa consumiu alguma coisa, algum produto com alguma coisa, ele veio com algum defeito de fábrica. Como é que vai ser reparado esse dano? Porque quem comprou gastou dinheiro, capital, investiu naquele produto, só que ele não teve o retorno necessário, ele não teve o produto funcionando em perfeito estado. E não é culpa dele, claro, não é culpa do consumidor, se já viu o defeito de fábrica. Então, o Código de Defesa do Consumidor, nessa parte, nessa esfera civil, ela trata de como vai ser feita a reparação desse dano. Ok? Na esfera administrativa, ela fala de como o poder público, como o Estado, ele vai atuar nessas relações de consumo. O que é que o governo pode fazer, em que ele pode interferir, o que é que ele pode, de como que ele pode entrar nessa relação de consumo, certo? E por fim, o penal estabelece quais são os tipos de crimes que foram cometidos e quais são as punições para esses crimes que foram cometidos. Ok? Entenderam as três esferas? Ó, a administrativa ela fala apenas como o poder público ele pode atuar nessa relação de consumo e o penal ele trata de quais serão as punições pelo dano causado por essa relação de consumo e qual é a punição. Tipo assim, você cometeu tal crime, tal crime, tal crime. Porque você cometeu tal crime, sua punição é essa e essa. Entenderam? Ó, vamos lá. Deixa eu explicar primeiro o que é uma relação de consumo, para ver se dessa vez se entende melhor. Uma relação de consumo ela é estabelecida quando você, enquanto consumidor, consome algum produto ou serviço de outra pessoa. Nesse momento, você está estabelecendo uma relação de consumo. Como vocês sabem, independente de ser no nosso ramo ou não, essa relação de consumo ela gera obrigações para ambas as partes, tanto para quem está consumindo quanto para quem está vendendo. Lembrando que quando eu estou falando vendendo, eu não estou falando exatamente da pessoa do vendedor da loja. Eu estou falando da pessoa que fornece, da empresa que fornece aquele produto. Ou da pessoa física. Certo? Aí vamos lá, foi estabelecida uma relação de consumo. Houve algum dano? Houve. Por exemplo, essa pessoa aqui comprou um produto que teve defeito de fábrica. Certo? Aí, como é que, se ela comprou uma coisa, ela pagou, ela cumpriu com a obrigação dela, e foi prejudicada, ela teve um dano, porque o produto veio com defeito de fábrica, tem que haver uma reparação de danos, não tem? Porque ela gastou o dinheiro dela e ela não teve o produto da maneira como foi prometido. Não, não tem que ter uma reparação desse dano que foi causado a ela? Pronto. Aí a esfera civil, ela trata de quem é a responsabilidade dessa reparação de danos e como é que ela vai ser feita, a esfera civil. A esfera administrativa, ela trata dentro desse dano como é que o poder público ele pode atuar nessa reparação de danos. Se ele pode obrigar a empresa, de que maneira ela pode obrigar a empresa, certo? Qual é o poder público que ela vai utilizar para punir a empresa? A esfera administrativa trata disso. E por fim, a esfera penal, ela trata qual foi o crime que a empresa cometeu por causar esse dano a essa pessoa aqui, certo? E qual é a punição que a empresa vai ter porque causou o dano a essa pessoa aqui. Ficou mais claro? Pronto. Então vocês entenderam que é a lei do consumidor, por que ela existe,
né? Ela existe para defender o consumidor. O nome já está bem explícito, Código de Defesa do Consumidor, né? E eu queria explicar para vocês que como nós somos profissionais que atuamos diretamente com o consumidor, nosso comportamento, lógico, existe o código de ética que ensina e rege como é que a gente vai atuar na corretagem de imóveis. Mas todo esse código de ética, ele é um código que é aplicado e ele é com base no Código de Defesa do Consumidor. Nenhuma daquelas informações contentes no Código de Ética que vocês viram no primeiro ano, ele vai contra a lei do consumidor. Vou dar um exemplo. É vedado ao. Ou melhor, vou dar um exemplo, não. Vou perguntar a vocês. Quem lembra alguma coisa que tem do Código de Defesa do Consumidor? Que é proibido ou que é permitido? Sim, perfeito. Isso, mas isso é uma coisa muito ampla. Eu falei sobre isso, só que essas partes que vocês falaram. Peraí, Smith. Mas essas partes que vocês falaram, elas são já específicas do Código de Defesa do Consumidor. Eu queria uma coisa que fosse do Código de Ética do Corretor de Imóveis. Pode falar, Smith. Overprice, pronto, perfeito. Overprice está dentro do Código de Ética do Corretor de Imóveis. É proibido fazer overprice. Para quem não lembra o que é overprice é quando um corretor ele recebe um imóvel para venda, é, tipo, sei lá, ele recebe o imóvel por 150 mil e em cima do preço desse imóvel ele coloca outra comissão. Tipo assim, ele oferece acima dos 150 mil que foi acordado. Quando ele vender, ele vai receber a comissão dos 150 mil e ainda vai receber o que ele cobrou acima dos 150, porque o cliente, o dono, não vai saber. Em outras palavras, é assim: digamos que a comissão ela é 5% em cima de 150 mil. Uma comissão de 5% que você acordou com o cliente em cima de 150 mil dá 7.500. Esse era o valor de comissão que você deveria receber ao vender aquele imóvel. Só que o que acontece? Você não vendeu por 150. Você pegou o imóvel por 150, vendeu por 170 mil. Além dos 7.500 que você vai ganhar do cliente, você ainda ganhou 20 mil reais acima. Então isso é crime, claro. É, é contra o Código de Ética do Corretor de Imóveis e é contra o Código de Defesa do Consumidor. Todas as informações presentes no Código de Ética do Corretor de Imóveis, elas não vão de encontro ao Código de Defesa do Consumidor. Elas são todas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Alguma dúvida, algum comentário? Não, né? Pronto. Vou passar para frente, ó. É, então, tudo que a gente faz enquanto corretor de imóveis, ele está regido pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente não pode fazer nada que, que cause, eu acho que a palavra certa é fira, mas cause algum ferimento ao Código de Defesa do Consumidor. Pode falar, Júlio. Ia falar alguma coisa? Ah, pois eu entendi. Era tu mesmo que eu estava perguntando, mas eu entendi errado. É, então, assim, eu vou ler uma parte agora do Código de Defesa do Consumidor que está presente no artigo 6º, certo? Que tem a ver muito com que a gente, da maneira como a gente trabalha, e geralmente ela é uma regra que ela é bastante esquecida pelos corretores de imóveis. Olha o que é que diz o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Essa regra do artigo, ela estabelece os direitos básicos do consumidor. O que é que ela diz? A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição e preço, bem como sobre os riscos que apresentam. O que é isso aqui? Vamos levar isso para a corretagem de imóveis.
Quando a gente vai oferecer um imóvel, quer seja para aluguel, quer seja para venda, a gente tem que dar uma informação adequada e clara sobre o produto que a gente está vendendo, certo? A gente precisa especificar sobre quantidade, não necessariamente só a quantidade de casas que a gente está vendendo, não. Não é isso, porque o cliente não é burro, ele sabe que a gente está vendendo só uma casa para ele. A questão é a quantidade de cômodos, a quantidade, por exemplo, uma quantidade que é bem polêmica dentro da área de venda de corretor de imóveis, é que a gente fala assim, por exemplo, vocês já visitaram casas comigo, né? E vocês, em algum momento, eu devo ter falado sobre a parte da fossa e do sumidouro, que tem que se fazer um contrapiso, porque senão ali não é considerado uma vaga de garagem. Já disse isso para vocês, não já? Na nossa- Pronto, na nossa visita, perfeito. O que que acontece? Tem muito corretor que vai colocar a especificação do produto lá na hora da venda. E o que que ele faz? Ele vai na casa, vai bater a foto, aí ele chega na garagem, né? Depois que ele abre o portão, a primeira coisa que ele vê é a garagem. Aí ele vê, não, cabe um carro aqui e nesse espaço aqui cabe outro. Então são duas vagas de garagem. E nós, enquanto corretores, nós não podemos divulgar que são duas vagas de garagem se a gente não puder colocar um carro naquele espaço. Ah, professor, mas aqui cabe um carro. Sim, cabe um carro, mas você indicar a um cliente que naquela área ali da fossa e do sumidouro, que a areia não é tão resistente, que ele pode colocar um carro que um carro popular pesa mais de 1 tonelada, você está dando informação falsa a respeito de quantidade para o cliente. Então você já está ferindo um código de defesa do consumidor. Então, por exemplo, se aquele espaço onde tem a fossa e o sumidor ele tiver sido cimentado, ele tiver sido reforçado, o piso e tal, beleza, você pode dizer que ali dá certo um carro, né? Ali, ó, show de bola, pode botar um carro ali que não vai afundar. Mas, por exemplo, essa questão de quantidade de cômodos, quantidade de quartos e tal, você não pode mentir também na hora de divulgar. O cliente, eu quero uma casa com 3 quartos. Aí você tem uma casa, por exemplo, outra situação já. É que eu mudei rápido, mas outra situação. Você tem o cliente quer uma casa com 3 quartos até 150 mil. A única casa que você tem com 3 quartos não são 3 quartos. Na verdade, são 2 quartos e um escritório. Quem já entrou em casas, que eu acho difícil vocês terem entrado, mas os corretores eles sabem disso e a maioria deles faz de má fé. É, ele divulga uma casa, por exemplo, que em vez de divulgar como escritório, divulga a casa como 3 quartos. Quando o cliente ele vai visitar, ele se decepciona porque ele vê que o tamanho do escritório, que ali não é um quarto, ali é um escritório, e por consequência o tamanho do escritório ele é muito menor do que um tamanho de quarto. Não cabe nem uma boneca lá. Dá para fazer nem uma casa de boneca. Só cabe de fato uma mesa, uma cadeira e tal para fazer um escritório. Então assim, a gente precisa ter uma informação bem clara sobre as coisas que a gente está vendendo, sobre os produtos que a gente está oferecendo e sobre os serviços que a gente está oferecendo, certo? Uma coisa que tem que ficar clara também. Tem corretores que trabalham com construtores da seguinte maneira: eles além de vender a casa, para receber 4% ou 5% de comissão ou 6% de comissão, fica condicionado que ele vai tratar de toda a documentação da casa. Ícaro, o que é isso? Como eu já passei para vocês, a casa, para ser vendida, por exemplo, via caixa, na aula passada eu falei disso, ela precisa da escritura pública. O processo de sair de escritura particular como terreno, para depois ser registrado, depois registrar uma planta, aprovar em prefeitura, até se chegar a uma escritura pública averbada da casa, que é a documentação aceita pela Caixa para financiar aquela casa, ela é uma burocracia enorme e quase nenhum construtor gosta de passar por isso, nem de pagar ninguém para fazer isso. Tem vários corretores que condicionam sua venda, seu valor de comissão, a esse processo burocrático. Tem corretores que fazem isso. Então, se você não faz esse tipo de situação, tipo assim, olha, beleza, você quer pagar os 4%, você vai pagar, mas eu não tenho condições de preparar a documentação dessa casa para ser financiada. Então você tem que deixar claro também para o construtor que você não faz aquele tipo de situação. Então, assim, essa questão de produtos e serviços que você oferece, quando você vai divulgar alguém, quando você vai dizer que você está vendendo, especificar aquilo, principalmente de maneira pública, através
divulgação, você precisa especificar muito, você precisa ser muito específico, bem claro e objetivo daquilo que você está vendendo, para não gerar nenhum tipo de dupla interpretação do cliente. A gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes você divulga uma coisa, o cliente entende aquela coisa e você acaba sendo obrigado a cumprir com aquilo que você de fato não divulgou, ou pelo menos você achava que não tinha divulgado. Entenderam isso? Vocês entenderam? Pronto, ó. Vou dar um exemplo, outro exemplo aqui. Aqui fala também não só questão de quantidade, mas fala de preço e composição. O que é isso? Quando você vai dar o preço do imóvel, você precisa especificar bem como aquele imóvel, como o cliente ele pode pagar aquele imóvel. Você não pode deixar nenhuma brecha de que ele pode fazer A ou B e acabar prometendo uma coisa que não existe. Eu acho, se eu não me engano, o Grupo Araruna, ele tá dando um bônus aí, dividindo em até 20 vezes, R$ 10.000 da entrada do cliente, certo? Ele está dividindo, na verdade, ele tá dividindo até R$ 10.000 de entrada do cliente. Como é que funciona? Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Eles estão financiando a casa, tipo assim, você leva o cliente lá. Aí depois você leva o cliente ele decide que vai comprar a casa, ele diz assim, vamos fazer a simulação agora. Aí digamos que a entrada do cliente deu exatamente R$ 10.000. Esses R$ 10.000, eles podem ser divididos em até 20 vezes, sem juros de R$ 500. 20 vezes de R$ 500 vai dar os R$ 10.000 da entrada do cliente. Show de bola, né? Show de bola. Como é a maneira que está sendo divulgada? Está sendo divulgada assim. Eles fizeram uma arte, e lá nessa arte tem falando assim, dividimos a entrada em até 20 vezes. Se eles tivessem deixado só dessa maneira, talvez fosse errado, porque o cliente ele entenderia que qualquer valor que desse a entrada, seria dividido em 20 vezes. Só que tem um asteriscozinho lá do lado da entrada e até 20 vezes, e tem dizendo assim: contate o seu corretor para mais informações, certo? Quando o cliente ele procura o corretor, que ele vai visitar a casa, que ele vê a entrada, às vezes a entrada dá 15 mil. Se der qualquer coisa acima de R$ 10.000, o cliente tem que pagar aquele acima em cash. Exemplo, deu R$ 15.000 a entrada. O cliente tem que dar os 15 mil e os 10 ele paga parcelado em 20 vezes, certo? Então, assim, a empresa teve esse cuidado de colocar o asteriscozinho lá, de colocar fale com o seu corretor, para que o cliente não entendesse que qualquer que desse a entrada lá da casa fosse dividido em 20 vezes, porque se fosse assim também seria maravilhoso. Mas nenhuma empresa faz isso. Então é preciso ter cuidado com essa questão de composição de preço também para que o cliente não entenda errado, ok? E outra coisa bastante importante que está aqui nesse artigo do Código de Defesa do Consumidor é quando ele fala sobre os riscos que o negócio apresenta. Vamos lá, quais são esses tipos de risco? A casa ainda não está quitada pela Caixa, ou a casa está alienada, ela pertence a uma pessoa e aquele bem está bloqueado. Se o corretor tiver todas essas informações e ele negar ao cliente que está comprando, ele agiu de má fé, porque ele não apresentou os riscos que o negócio oferece. Exemplo, deixa eu dar um exemplo bem ruim mesmo, assim, bem grotesco. Vocês já ouviram falar no Ike Batista, não já? Sim ou não? Pronto. Vocês sabem que o Ike Batista quebrou, não sabem? O Ike Batista quebrou, ele tá pobre de novo, né? O Ike Batista, durante a época que ele estava devendo a Deus e ao mundo, ele tinha vários bens, vários imóveis também que ele tinha adquirido na época que ele estava no auge, né? E já foi
dos homens mais ricos do mundo. Então ele tinha dinheiro para adquirir muita coisa. Então o patrimônio dele ele era enorme. Só que aí ele começou a quebrar e começou a não arcar com prejuízo que ele com prejuízo não, com as contas que ele tinha. Várias denúncias foram chegando à justiça e a justiça na esfera administrativa e na penal, de como ela pode atuar, foi o que ela fez. Ela bloqueou aqueles bens dele, que ele estava em risco de pegar os bens, sei lá, transferir para outras pessoas, ou até mesmo vender, pegar o dinheiro e não quitar com as obrigações que ele assumiu enquanto ele tinha dinheiro. Imaginem se vocês, enquanto corretores, agora, em campo, Ike Batista chegando para vocês dizendo assim: eu tô com uma mansão que eu tenho lá, sei lá, na praia de Santos. Não sei nem se tem mansão lá. Eu tô com uma mansão lá na praia de Santos e eu quero vender, só que ela tá bloqueada pela justiça. Só que não tem problema não, vai já desbloquear, eu vou resolver isso com o meu advogado. Aí você, enquanto corretor, beleza, eu vou pegar. Você me paga quanto? Não, paga o que tá o tabelado do Cresce. Eu lhe pago 6%. Beleza, então. Pois eu vou vender. Aí você pega a mansão dele para vender, vai lá, vende a mansão. Só que aí você. O que é que vocês acham? Vocês acham que vocês têm a obrigação de falar para o cliente que está comprando a mansão do Ike Batista que o bem está bloqueado, sim ou não? Sim. Sim, porque ainda que você eticamente ache que aquilo ali você não deve falar porque pode prejudicar seu negócio, porque você não tem obrigação, ou porque você esqueceu, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6 que é esse que eu li para vocês, ele obriga que você tem que apresentar, você tem que falar para o cliente que está comprando todos os riscos que o imóvel oferece. Porque de repente, aquele imóvel que o cliente está comprando, aquela mansão a preço de banana, ela pode nunca ser desbloqueada da justiça. A justiça vai lá, leiloa o imóvel que em tese seria seu, em teoria, mas na prática ele não é, porque ele já estava bloqueado pela justiça. E aí o cliente que comprou a mansão, gastou, sei lá, 1, 2, 3 milhões aí comprando a mansão, ele perdeu o dinheiro que ele investiu e você se lascou, porque você agiu de má fé. Porque o Ike Batista, que não tem pena de ninguém, é claro que ele vai dizer na justiça que você sabia que a mansão estava bloqueada pela justiça. E assim, são coisas públicas, você tem acesso a isso, a esses processos. Então você não tem nem como alegar que você não sabia. Mas aí. Oi. Hum, imobiliário. Hum. Ó, vocês lembram daquele filme que eu passei pra vocês? Acho que foi no início desse ano já, acho que foi inclusive no BJCI, que fala que eu não lembro qual é. Ou eu acho que eu nem apresentei pra vocês o filme, eu só falei da situação que uma menina ela tinha sido acusada e por ela ser acusada ela tinha que apresentar prova que estava que tava correta. Enfim, nessas situações talvez vocês nem vão lembrar, mas toda acusação ela cabe prova, ela tem que ser provada. Então, se há cliente, no caso esses clientes da Síria, eles tiverem condições de provar que a corretora ela agiu de má fé, que ela que de fato ela sabia que o bairro era perigoso e ela agiu de má fé, eles podem sim processar ela, porque isso é uma irresponsabilidade muito grande e ela não apresentou justamente sobre os riscos que o imóvel oferece. Aí ela pode ser penalizada com relação a isso aí, não só no Cresce, mas também penalmente civilmente, né? Segundo rege o Código de Defesa do Consumidor e suas penalidades. Então, assim, é uma situação que é complicada, mas se for provado que o corretor ele agiu de má fé, tipo, por exemplo, o nosso código de ética ele fala
que você deve recusar transação que saiba injusta, ilegal ou imoral. Então essa questão aí não deixa de ser uma questão injusta para o cliente, porque você vendeu um imóvel, você alegou. Agora sim, também tudo depende de juiz também, né? Às vezes o juiz ele acha que o corretor ele não tem culpa do bairro ser perigoso, mas ao mesmo tempo também ela pode ser penalizada porque foi perguntado a ela sobre a criminalidade do bairro e ela falou que não era, ela negou, né? Então o cliente ele assumiu como verdade a palavra do corretor. Enfim, é uma questão bem complicada. Mas se os clientes conseguirem provar que o imóvel, que a corretora ela agiu de má fé, eles podem ganhar na justiça sobre isso, certo? A gente não pode omitir o áudio, acho que é porque tem alguém. Deixa eu ver. Já desligou já. Já desligou. E vamos lá. Então a gente não pode omitir nenhum tipo de informação, gente, sobre o imóvel. Aí, o fato importante do nosso trabalho é porque a gente deve trabalhar sempre com a verdade, certo? É como eu já falei para vocês, a gente tem diversas situações numa venda onde o cliente ele está preparado para comprar. Ele não necessariamente está preparado para comprar a você. Se você oferecer o imóvel que ele quer, pode ter certeza que ele vai comprar. Agora, o que a gente não pode fazer por isso é omitir alguma informação importante para fazer com que o cliente compre aquele imóvel e é uma compra super importante e vai acabar tendo pesadelo e prejuízo depois, ok? Uma coisa que acontece muito, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma coisa que acontece muito. A gente vê muito imóvel na planta, né? O que é um imóvel, todo mundo sabe o que é um imóvel na planta, se não souber eu posso explicar. Pronto. Mas o imóvel na planta, para quem não lembra o que são imóveis que ainda não foram construídos. Eles não estão terminados ou às vezes não começaram nem a ser feitos. Isso acontece muito em casas e apartamentos, principalmente apartamentos, que a área construída é bem mais reduzida, a área total, na verdade, é bem mais reduzida do que a área de uma construída de uma casa. Então, assim, o que que acontece? Às vezes o design, o desenhista da construção civil, ou o arquiteto, até mesmo o arquiteto ele pode fazer isso. Na hora de desenhar uma planta, o que que ele faz? Ele coloca inúmeros móveis dentro do apartamento, que aí o cliente vê assim, eita, 100 metros quadrados, olha o tanto de coisa que cabe, se for organizado, vai caber todas as minhas coisas aqui dentro dessa casa. E quando o cliente entra dentro do apartamento, ele compra, né? Quando o apartamento está pronto, que ele vai receber, ele vê que o apartamento é minúsculo. É como a gente fala do tamanho de uma casa de uma boneca, né? E aí ele se decepciona. Às vezes, os designers eles fazem esse tipo de coisa, o próprio marketing da empresa obriga esses profissionais a fazer esse tipo de coisa. Alguns, tá? Nem estou falando que são todos, nem estou denegrindo imagem de arquiteto, nem nada. Minha cunhada é arquiteta. Mas às vezes eles fazem isso de má fé mesmo, para tentar vender como se fosse a melhor coisa do mundo. Tipo, a gente vê na planta, quando a gente vai para a realidade, para o tamanho do apartamento, a gente vê que não é aquilo, né? Vocês foram visitar como é o nome do apartamento que a gente foi visitar? Eu não lembro mais. Pronto, o Residencial Maré Altaí. E os apartamentos são basicamente todos aqueles tamanhos mesmo. São cômodos muito bons e tal, as instalações são excelentes. Se for tudo planejado, cabe muita coisa, porque tudo que é planejado, tudo que é organizado é melhor, né? Sobra mais espaço. Mas em geral, para nós que ainda somos acostumados com casas mesmo, que gostamos de colocar guarda-roupas enormes, TV e tal, muita coisa dentro de quarto, a gente acaba se decepcionando quando a gente entra no num apartamento, né, que a gente acha pequeno. A gente não tem ainda essa cultura de apartamento aqui. Não quer dizer que eles são pequenos de fato. Quer dizer que a gente talvez seja desorganizado e não consiga se organizar em espaço pequeno. A gente seja espalhafatoso mesmo.
Então, assim, voltando à questão, eles colocam, às vezes, no design do apartamento, e isso eu não estou falando da empresa do Grupo Araruno, não, tá? Às vezes eles colocam dentro do apartamento, do design lá da planta, eles colocam vários imóveis e você pensa que dá para colocar muita coisa, você fica todo animado, vou comprar, e aí quando você vê na realidade você se decepciona e acaba não morando nem muito lá por muito tempo, porque você não tem espaço ali para você, para sua família. Tem pessoas que têm cachorro e precisam de espaço para esse tipo de situação. Então, assim, é necessário que essa informação ela seja real também, certo? Aí eu preciso ler agora também outro artigo para vocês, que é o artigo 30 que trata dessa parte, porque isso tem muito a ver com publicidade, com a forma como você anunciou. O Código de Ética do Corretor de Imóveis também, ele fala que é vedado ao corretor de imóveis, ou seja, é proibido anunciar capciosamente. O que é isso? É anunciar de alguma maneira que você induza o cliente ao erro, que ele acha que é uma coisa e na verdade é outra. Então é proibido também o corretor de imóveis fazer esse tipo de coisa. E quando a gente divulga uma planta de um imóvel que ainda está na planta, né? Que como se coubesse inúmeras coisas lá e não cabem, ou então às vezes até, por exemplo, tem construtores que vão fazer uma planta de uma casa, aí eles colocam, sei lá, uma ilha no meio da cozinha que eles não entregam na obra. E o corretor, quando vai lá divulgar, ele pega aquela foto que tem ilha, tudo, pá, coloca lá. Às vezes tem a projeção ortogonal. Para quem não sabe o que é a projeção ortogonal, é aquele projeto 3D que geralmente ele é entregue com material para corretor, para que ele tenha acesso de como vai ficar o imóvel. É uma projeção futura do imóvel. E às vezes o corretor vende ou divulga como se tivesse todas aquelas coisas lá. E quando o cliente ele vai receber não tem a maioria daquilo ali, ou boa parte daquilo ali, então assim, está indo contra o Código de Defesa do Consumidor. E onde é que tem isso, professor? Aí vou lá, vou ler o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. O que ele diz? Que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, integra o contrato que vier a ser celebrado. O que isso aqui está dizendo? Se você divulgou que dentro daquela casa tinha uma ilha de mármore e a ilha que foi entregue foi de granito, obriga você a entregar e colocar no contrato, inclusive, uma ilha de mármore. Se você divulgou que, sei lá, que tinha 3 cachorros dentro da casa, você é obrigado a entregar com os 3 cachorros. Só estou dando um exemplo bem chulo, tá? Mas que vocês entendam essa questão das plantas. Eu vou ver, eu lembrei agora que o pessoal da WR me chamou para vender o imóvel deles e tem um. Me entregaram uma revista que eu acho que eu tô com ela aqui também ainda. Ó, esse imóvel aqui é o imóvel seleto da WR. Esse folder aqui, essa revistazinha, ela é uma revista que eles entregam com projeções ortogonais do prédio. O que é isso? Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma. Aqui é uma projeção ortogonal do Pet Place. Do Pet Place não, do Playground. Playground das crianças. Eles estão chamando aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, de parque infantil, certo? Aí, junto com a imagem, eles colocam o que é que vai vir, ó. O que é que vai vir nessa parte aqui do parque infantil. Piscina infantil com prainha, 2 parques infantis didáticos e separados por faixa etária, salão de jogos com espaço especial para criança e brinquedos lúdicos inspirados em Jim Brinquedim. Não sei quem é essa pessoa de Brinquedim, mas se eu não me engano, se não lembro. Mas se eu não me engano, é um cara bem famoso por projetar brinquedos de crianças, que acho que até aquele cara que fez do Mariel tá aí. Posso estar enganado. Ó, aí aqui tem dizendo quem é o Jim Brinquedim.
é o Antônio Jader Pereira dos Santos, mais conhecido como Jim Brinquedinho. É um artista plástico cearense que vem encantando o mundo com seus brinquedos lúdicos. São obras que estimulam a coordenação motora e criatividade. Algumas de suas peças estão presentes no Select, inspirando crianças a sonharem cada vez mais alto. Então, assim, isso aqui, ele já está especificando tudo que vai ter. As imagens são meramente ilustrativas? São. Quer dizer que vai ter essas crianças macabras aqui, dentro desse escorregador aqui, ó, um brinquedo feio e horroroso desse? Talvez, mas não quer dizer que vai ter. Mas ele disse o que é que tinha. Se ele cumprir no momento da se ele cumprir no momento da entrega do imóvel, isso aqui que ele está prometendo, tá tudo certo. Mas é só isso que ele está prometendo? Não, deixa eu entrar aqui na parte da projeção ortogonal. Olha essa planta aqui, ó. Acho que tá ruim para vocês verem porque Ih, agora ficou escuro demais, né? Ficou pior. É porque eu tô com a luz ligada aqui na minha frente. Mas enfim, eu vou aproximar mais. Se vocês quiserem entrar no site da WR e procurar as imagens do Seleto, vocês vão ver como são essas projeções ortogonais. Ícaro, isso não, planta não. Se vocês perceberem, aqui está em 3D, então isso é uma projeção ortogonal. Isso aqui são apartamentos que pegam um andar todinho, certo? Porque tem apartamentos que são só metade do andar e tem apartamentos que são um andar todo. Nesse então, aí a comissão é boa. É excelente, viu? É excelente. Ó, outra projeção ortogonal aqui, ó. Tudo isso são projeções ortogonais de espaços que vão ser entregues junto com a empresa, ou junto com o apartamento, certo? Como ele vai ser entregue. WR. Tem vários empreendimentos aqui da WR. Ó, como é que vai ficar o prédio quando ele ficar pronto. Vai ficar dessa maneira aqui. Então, assim, é preciso ter cuidado no momento da divulgação, onde tudo que a gente vai colocar do imóvel, tudo que vai ser vendido, a gente não coloque nada fantasioso. Ou alguma coisa que a gente viu aqui na projeção, que a gente dizer que tem sem ter. Porque se você prometer uma coisa para o cliente, você é obrigado a entregar. O cliente conseguir provar que você disse que ia ter aquela coisa e você não entregar junto com a obra, você tem que entregar de todas as maneiras. Certo? Você é obrigado a entregar aquilo ali. Às vezes o corretor de imóveis é quem se dá mal nessa. Ok? Já aconteceu uma vez mas não comigo. Assim, eu fiz a venda, né? Mas o construtor ele chegou para mim e disse: olha, eu vou fazer essa casa assim, vou entregar isso, isso e isso. E ele disse que entregar na parte da frente da casa 2 pontos de se colocar câmera. Toda a tubulação, tudo bonitinho para a pessoa só comprar a câmera e colocar lá. A câmera de segurança na fachada. E eu coloquei isso no contrato e ele assinou. Quando terminou a obra que foi entregue, o cliente sabia dessa opção e já tinha comprado as câmeras e ligou para o construtor. Disse: olha, fulano de tal, eu quero que você entregue com esses pontos de câmera que você me prometeu. Aí ele disse: não, não prometi não. Aí ele ligou para mim desesperado: Ícaro, convence o cliente, cara, que eu não prometi isso não. Eu digo: você prometeu a mim numa conversa. Eu coloquei no contrato, você estava ciente. E se ele tinha esquecido de colocar e não queria mais entregar, ele é obrigado a colocar. Porque ele prometeu, a gente colocou em contrato. E tudo que é prometido tem que ser colocado em contrato. Certo? Se for prometido que a área externa da casa 100% vai ser em cerâmica antiderrapante, tem que colocar no contrato. Nada que está no contrato é obrigado o construtor colocar, por isso que o contrato tem que ser bastante específico na questão da casa, na especificação do imóvel, e o que não for colocado no contrato. Ícaro, mas aí ele prometeu, você prometeu, e o construtor não colocou. Das duas, uma. Ou o cliente desiste, porque não tem no contrato, porque eu esqueci de colocar no contrato, ou se ele conseguir provar que eu prometi, vai ter que ser colocado. Isso vai para a justiça e vai ter que ser colocado. Aí se eu enquanto corretor, não conseguir provar que o construtor prometeu e fui eu que prometi, quem tem que pagar sou eu, aquilo que eu prometi. Porque o construtor ele pode alegar que não prometeu e que o construtor fez as promessas vazias.
Por exemplo, tem corretor aí prometendo que você comprar hoje no Barão de Araruna, olha aí que pilantragem. Você comprar hoje no Barão de Araruna, você já pode construir com a escritura pública. Tipo assim, você não quitou o terreno, você começou a pagar agora, a empresa vai lhe dar um certificado vai lhe dar aquela minuta de crédito que eu falei para vocês na aula passada. E aí o cliente ele pode se dirigir à caixa e pedir um auxílio para a construção, porque o terreno publicamente já é dele. Ele pode dar um calote na empresa, nenhuma empresa vai fazer esse tipo de situação, nenhuma empresa vai fazer esse tipo de coisa. Então são coisas que são prometidas. Se o cliente, quando ele comprar, ele não tiver e ele conseguir provar que o corretor ele prometeu, ele pode fazer com que o corretor ele quite o terreno e aí o cliente aliene ao corretor o terreno. E aí é prejuízo. Aí vamos lá. Se não for cumprido, aí eu vou ler outra parte aqui. Se não for cumprido o que for prometido em contrato, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro. Ele diz que pode o consumidor assim optar por uma dessas alternativas. Primeiro, ele pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação, publicidade, ou seja, foi prometido, se lasque, você vai ter que cumprir. Ele pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. De repente, existe alguma outra forma de o cliente ser compensado por aquela falta que foi prometida. E aí o cliente faz alguma espécie de acordo com o vendedor. Ou o cliente ele pode rescindir o contrato com direito à restituição de qualquer quantia que ele eventualmente pagou e ele pode receber esse dinheiro, ele pode não, ele deve receber esse dinheiro com a atualização monetária, com correção, né, no caso monetária, e perdas e danos. Porque imagina aí, você é um cliente, aí você comprou uma casa na planta. O corretor diz para você que era 3 quartos, só que um dos quartos era no escritório. Aí tá lá no contrato, 3 quartos. E você, enquanto cliente, você assinou o contrato, tudo direitinho, tá tudo bonitinho lá, 3 quartos. Você espera 6 meses para sua casa ser construída, já fez o contrato de aluguel da casa que você morava, só até o período que a casa vai ser entregue. Quando a casa ficou pronta, aí você descobriu que o terceiro quarto não era um quarto, era um escritório. Que não cabe seu filho ou sua filha lá, nem as coisas dela. Você se desespera. Então você, além de receber, que você pode rescindir um contrato porque é aquilo que foi prometido, você não recebeu. Você pode exigir, você pode receber o dinheiro de volta, o dinheiro que você colocou corrigido monetariamente e tal, e ainda vai receber por perdas e danos, claro. Você saiu prejudicado, você passou 6 meses, você não procurou outra casa, você já tinha desfeito o contrato de aluguel. Vai que a pessoa, o locador da casa que você morava, já está com outra pessoa certa para a casa que você mora, então você vai ter que fazer uma mudança, mas já não é mais para a casa que você tinha comprado, é para outra casa. Então, assim, ó, é uma situação super complicada. Pode falar, Júlio. Não, se ela viu a casa, ela viu como a casa era, ela viu a quantidade de cômodos, ela achou que ia dar certo, ela sabe, ela tem ciência, ela tem fé de que dá certo e ela desistir depois, é super justo que ela receba a multa de 5% ao rescindir contrato e tal, mas ela não tem direito a isso não. Isso aqui é no caso dela ser enganada, em outras palavras. Por exemplo, você foi lá comprar um... Você comprou um celular. Aí o celular. Não, você comprou uma TV. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Deixa eu dar uma situação. Eu vou dar uma situação minha. Tá, eu vou dar uma situação minha. Melhorou? Pronto. Eu vou dar uma situação minha que aconteceu. A primeira TV que eu comprei aqui pra casa, depois que eu casei. Depois que eu casei. Antes de eu casar, eu tinha aquelas TV antiga tubo. Que tem um tubuzão lá atrás. Né? Pra vocês verem como eu sou velho. Mas que com 1, 2 anos de casado, eu comprei uma TV.
de LED, dessas mais finas, que vocês estão acostumados a ver, né? Que são as mais comuns. Porque eu queria uma TV maior, que a minha TV era 21 polegadas e essa daí, essa que eu tenho, até hoje eu tenho essa TV, ela foi 39 polegadas. Na época ela foi 1.790, 1.798, eu não lembro. Chegou a quase a R$ 1.800 a TV na época. E eu comprei achando que ela era Smart. Perguntei ao vendedor, essa TV é Smart. Vocês sabem o que é uma TV Smart, né? TV Smart é uma TV inteligente que pega YouTube, que pega. Tá, pronto, perfeito. Então ele me vendeu dizendo que a TV era uma TV Smart. Quando eu cheguei em casa eu me decepcionei, a TV não era Smart. Ela tem uma entrada de cabo de internet, esses cabos normais de internet, que a gente chama de entrada Ethernet, só que ela não. Ali só serve para atualização do sistema próprio da televisão. Ele não serve. Ela não pega nem Wi-Fi. Ela não tem nem Wi-Fi essa TV. Então, assim, até hoje eu tenho um dano por conta dessa TV. Por quê? Eu preciso ligar o YouTube nela. Eu pego meu computador, conecto no cabo HDMI e acesso pelo computador. YouTube, Prime Video, Netflix. Geralmente eu uso meu videogame, porque ele tem um Netflix instalado e tal. Então todas as operações que eu precisava fazer com a TV, que seria muito mais simples, só ter uma TV Smart, como o vendedor tinha me prometido, eu não tenho condições de ter porque o cara me prometeu errado. Segundo esse artigo do Código de Defesa, eu podia ir lá exigir a troca pelo mesmo valor, né? A troca de uma TV que fosse Smart pelo mesmo valor. Só teria é, ele só teria a obrigação de me pagar, de me entregar a TV. Ou eu poderia aceitar outro produto similar que tivesse uma prestação de serviço equivalente. Então, de repente, não temos uma Samsung desse valor, mas a gente tem uma LG que é do mesmo valor e é Smart. Beleza, poderia fazer isso. Nem a empresa sairia no prejuízo, nem eu. E eu poderia rescindir um contrato e ainda exigir perda e dano. Isso é mais complicado, porque envolve justiça, porque vai definir quanto é que vai ser a perda. Tem um advogado que vai entrar no meio pedindo um valor também. Então, assim, eu não fiz porque eu não tinha como provar que o cara me prometeu que a TV era Smart. Então eu desisti, não fui nem atrás. Trouxe a TV em casa, uso até hoje, tem esse problema. Tem esse problema. Qual foi a parte que, qual foi a parte que vocês que parou? Pronto, então assim, eu poderia exigir uma TV LG que, por exemplo, de repente eles tinham uma TV LG lá, que era outra marca que eu comprei Samsung. Mas a LG era o mesmo preço, R$ 1.800, e ela tinha a função Smart. Então poderia ter aceitado também. Ou poderia rescindir o contrato, ou seja, devolver, não quero mais, me devolva meu dinheiro, eu quero minhas perdas e danos. A empresa, não vou lhe dar. Tá bom, pois então nós vamos entrar na justiça aqui. Essa questão de perdas e danos geralmente envolve causa judicial, envolve justiça e aí é mais complicado. Por fim, a pessoa também, segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ela pode pedir, além dessas coisas que eu já falei, ela pode pedir um abatimento proporcional do preço. Tipo assim, você me prometeu ela como Smart a R$ 1.800. Como ela não é Smart, eu só quero agora R$ 1.500. Me devolva meus R$ 300, contando que eu consiga provar que esse abatimento ele é equivalente. Entendeu? Então, por exemplo, eu não fiz nada, porque eu não tinha como provar que ele me prometeu a TV como Smart. Eu me lasquei. Foi, eu me lasquei, em outras palavras. Eu nem tinha conhecimento de Código de Defesa do Consumidor na época, nem nada, não, macho. Eu era um menino. Eu tenho 31 anos, a TV. Não, aí da outra vez a gente vê como é que a gente prova. Aí o que é que acontece? Então eu acabei ficando com a TV. É, Basicamente, o que envolve a gente é isso. Se, por exemplo, essa questão do exigir um abatimento proporcional aplicado à nossa causa, à nossa função. Digamos que você prometeu a ilha na cozinha porque o construtor prometeu que ia ter a ilha. Das duas, uma. O cliente ele pode ficar com a casa, mas ele vai dizer assim: olha, eu quero que você me dê um desconto aí da ilha. Quanto você gasta para fazer uma ilha dessa? Não, gasto R$ 2.000 para fazer uma ilha dessa. Gasto R$ 2.000 para fazer uma ilha dessa. Então tá bom, então você vai me devolver R$ 2.000 que equivale a isso. Pedro entrou agora. Ei, Pedro, chegou cedo para aula de quarta-feira, foi?
A aula agora já tá terminando, macho. É, tu dormiu demais, não foi? Dormiu demais. Assim mesmo. Pronto, então assim, olha, são essas coisas que o cliente ele pode pedir. Então, em outras palavras, o que, que eu quero deixar como mensagem do Código de Defesa do Consumidor e o corretor de imóveis, essa relação? Que, primeiro, o produto não é nosso, certo? O produto não é nosso. A gente precisa ter muito cuidado por conta disso no momento de oferecer, porque uma coisa que é nossa que a gente oferece, digamos que eu fosse oferecer celular. Eu sei todas as funções que esse celular tem, né? Cor, se tem alguma coisa que está desmantelada, alguma coisa está funcionando, alguma coisa que não está, alguma coisa que ele tem de mais, outra coisa que ele tem de menos, uma falha e tal. Eu não posso omitir nenhum tipo de informação. Como o produto da corretagem de imóveis ele não é nosso, a gente precisa ter o maior cuidado, conhecer bem. Então, tipo assim, não dá para captar um imóvel para venda ou aluguel, administração, sem conhecer bem o imóvel, sem visitar ele antes. Tipo assim, você pegou uma planta dessa, por exemplo, desse imóvel aqui, como eu estava falando, do Seleto. Quais são os tamanhos de planta? Digamos, eu nem vi ainda, mas digamos que o tamanho da planta seja, sei lá, 100 metros quadrados, que eu não vi aqui o tamanho da planta. Mas digamos que seja 100 metros quadrados. Você precisa ter uma noção de 100 metros quadrados. O ideal é que você receba uma planta que ela tenha a questão da área do quarto, para que você tenha noção do que cabe e o que não cabe dentro. Para que você explique para o cliente que aquelas imagens que estão ali, elas são meramente ilustrativas. Não quer dizer que ali, por exemplo, a cama que está presente numa planta. Deixa eu procurar aqui uma planta para que vocês vejam. Por exemplo, aqui está uma planta. Tá muito claro, né? Mas aqui, ó, tá uma cama. Aqui é um quarto, ó. Ou o quarto do Seleto, como é massa. Mas não quer dizer que essa cama que está presente aqui, que está representada, ela é uma cama king size, que é uma cama que cabe um gigante, não sei o que, cabe 4 pessoas dormindo numa cama king size. Não quer dizer que é isso. Então você precisa, essa cama daqui de casa é king size, mas ela é grande, mas ela não é, nossa, uma camona não. E geralmente as camas que são representadas em imóveis assim, em apartamentos e tal, são camas tamanho padrão mesmo, tamanho padrão casal, que é 2 e pouco por 1 e pouco, sei lá quanto é. Mas enfim, você tem que deixar isso claro para o cliente, para que ele não pense que ele está comprando uma mansão e quando ele chega lá é uma casinha de boneca bem pequenininha, estreita, que a pessoa tem que se abaixar para poder passar nos cômodos mais baixos. Ou então se encolher para dormir na cama dele. Então é preciso ter esse cuidado. Porque, e é preciso o corretor de imóveis também ter o cuidado de tudo que ele colocar no contrato, tudo que ele prometer, que o consultor prometer, ele colocar no contrato também. Porque às vezes o consultor promete de boca, o corretor vai lá promete de boca, o cliente consegue provar que o corretor prometeu. Você é o responsável pela venda, você é o representante do construtor. Aí de repente o cliente vai lá, não, você prometeu tal coisa. Não, de fato eu prometi, mas quem prometeu foi o construtor. E agora o construtor não está querendo entregar. Quem é que se lasca nessa história? Você. Porque o cliente só vai conseguir provar que foi o corretor que prometeu, não foi o construtor. Então o que vai ficar aparecendo? Além de você ter o prejuízo financeiro, ainda vai aparecer para o cliente que o construtores são assim. Eles têm. Não, o problema não é a internet, não, gente. É porque Moniz está numa aula também. Ela está lá na sala, ela está numa aula com a professora dela e ela está no YouTube, lá no quarto dela. Não tem internet que aguente mesmo, não. Aí, enfim, só para eu terminar, que já está terminando já a aula. Aí, além de você ter o prejuízo financeiro, porque você vai ter um prejuízo financeiro em cima daquilo ali, que você vai ser obrigado a pagar, ainda vai parecer para o cliente, porque o consultor vai negar até a morte, que prometeu, vai parecer para o cliente que você só prometeu porque você queria ganhar a venda. Aí você se lasca 2 vezes. Porque você se lasca porque você vai ter que pagar o prejuízo, você se lasca porque o cliente nunca mais vai lhe indicar para nada, porque vai achar que você agiu de má fé. Entenderam? Ok? Ó, esses artigos que eu li
foram o artigo 6º da Lei do Consumidor, o 30, o 35 e o 18. Eu não li todo, eu li só uma partezinha, que era a partezinha específica. 6, 18, 30 e 35, certo? Eu li só uma partezinha e expliquei sobre eles. Talvez caia na prova, talvez, mas eu não vou botar a redação deles não. Vou perguntar o que ele... Talvez eu coloque a redação no enunciado da questão. Talvez eu coloque... Não, peraí, gente. Vai estar no vídeo. Talvez eu não coloque a redação para você completar ou para você dizer o que fala. Mas talvez eu coloque... Peraí, que Smith tá me fazendo pergunta aqui no WhatsApp. Porque não ligou o áudio, Smith. Ah, tá bom. Eu vou responder sua pergunta. Talvez na questão, só terminar o negócio da questão. Talvez na questão eu não coloque para que você coloque o que diz o artigo, mas eu coloco o artigo lá, tipo o que eu falei aqui, e peço para que você explique, ou então marque a opção que explica o correspondente. Mas enfim, eu li aqui na questão e vai para coisa, não precisa vocês anotar não, mas o artigo foi 6, 18, 30 e 35. Só esses que eu li, do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 90. Smith me perguntou qual a diferença entre condomínio vertical e horizontal. Vertical é uma coisa para cima, né, em pé. Horizontal é uma coisa deitada. Condomínio vertical é prédio, condomínio horizontal são condomínios de casas. Em vez de ser prédio, é casa, entendeu? Num espaço maior. Entendeu, Smith? Beleza? Pronto, pessoal. Então a aula terminou. Deixa eu terminar aqui a gravação. Quarta-feira tem aula de matemática financeira e a gente se encontra lá. Um abraço.